Olá a todos, meu nome é Nicolas Neves de Oliveira. Essa aqui é minha apresentação para a 15ª Mostra de Pós-Graduação da UFMT. Eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental. O meu orientador é o professor Dr. João Basso Marques e a linha de pesquisa que meu trabalho está envolvido é de climatologia e micrometeorologia. O título do meu trabalho é Validação dos dados do satélite EarthCare utilizando o sistema LiDAR de retroespalhamento elástico. Esse projeto ele se insere no contexto da missão conjunta entre a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a JAXA, que é a Agência Aeroespacial Japonesa. Eles em conjunto empregam um satélite, que é o EarthCare, para explorar o papel das nuvens, radiação e aerossóis, o papel deles nas mudanças climáticas. Então, qual seria a influência deles no clima? O objetivo geral do meu projeto é validar as medidas do satélite com dados obtidos à superfície de medidas de LiDAR e fotômetro, isso no Pantanal Mato Grossense, que é o local de estudo. Então a gente vai utilizar esses instrumentos à superfície para validar as medidas que serão feitas pelo satélite na órbita. Esse trabalho destaca a essencialidade do sensoriamento remoto, principalmente para estudos atmosféricos, que ele se torna crucial, e também o sistema LiDAR. O sistema LiDAR ele é um sistema que utiliza pulsos de laser que são transmitidos em direção à atmosfera, ele interage com os constituintes da atmosfera e uma parte é refletida em direção ao sistema, como se fosse um espelho. E essa parte que a gente capta por um telescópio, ela vai dar várias propriedades para a gente. Com o devido tratamento de dados, a gente consegue aferir várias propriedades sobre os aerossóis, nuvens. E o EarthCare ele vem para fazer justamente isso, medidas tanto de aerossóis como nuvens e radiação. No caso, a radiação refletida pela Terra e a radiação emitida pela Terra. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para assistir o podcast que a gente fez. A gente fez uma espécie de mesa cast explicando mais sobre a missão EarthCare, explicando como ela funcionou, como foi o lançamento. O lançamento aconteceu em maio desse ano, então é algo novo, algo que vale a pena conhecer. É algo, uma das coisas mais modernas que a gente tem no sentido da ciência. E basta escanear o QR Code e você vai ver a nossa transmissão na íntegra. A gente entrevistou pesquisadores, a gente falou da missão, mostramos o vídeo do lançamento e tudo mais no sentido dessa missão. Então, bem interessante para quem se interessar. Bom, o local de estudo vai se dar no Pantanal Mato Grossense, onde a ideia é a gente instalar o sistema LiDAR e fazer as medidas de lá em correlação com as medidas do satélite. No caso, medidas correlativas. Bom, como eu mencionei, o LiDAR ele é um equipamento de sensoriamento remoto ativo. Ele utiliza pulsos de laser que são enviados em direção à atmosfera. Uma parte é refletida de volta ao sistema e com esses dados a gente consegue aferir diversas informações ópticas e químicas sobre os aerossóis da atmosfera. Então a ideia é a gente comparar esses dados com os dados medidos pelo satélite, no caso o LiDAR que estiver no satélite. Bom, aqui é um pouco mais de como é o sistema LiDAR, um exemplo, né? Esse é portátil, então ele tem tudo, ele tem o laser, tem o telescópio, tem toda a parte de aquisição de dados. Um trabalho que estamos fazendo é a geração das órbitas, então a gente simula as órbitas do satélite. A gente usa um software chamado ESOV, que ele vai dar a possibilidade de a gente visualizar as órbitas, e é muito importante a gente saber disso para saber quando fazer as medidas para comparar com as medidas do satélite e fazer essa espécie de calibração nos dados do satélite. Então a gente simula essas órbitas e pode visualizar também no Google Earth para ter uma melhor compreensão de onde o satélite vai passar, em que horário ele vai passar. Ali em Redondo tem a nossa estação em Cuiabá. Bom, então em conjunto a gente vai utilizar o fotômetro do Aeronet. Então é um equipamento de sensoriamento remoto passivo e ele também afere propriedades de aerossol, como a profundidade óptica desses aerossóis. Então, além do LiDAR, a gente vai também validar as medidas com o fotômetro. E a imagem à direita mostra as diversas estações e instrumentos que temos no grupo de validação como um todo. Então, a gente é apenas um desses grupos que vai estar trabalhando nessa validação. Um dos resultados esperados quando fizermos as nossas medidas com o LiDAR será as propriedades dos aerossóis, a dinâmica dos aerossóis, que é o material articulado que está na atmosfera. Então a gente espera obter os coeficientes de retroespalhamento dos aerossóis e os coeficientes de extinção. Medidas estas que também serão obtidas pelo satélite.
Então a gente vai coletar essas medidas e identificar as possíveis diferenças, discrepâncias que o satélite vai ter em relação às nossas. Também vai ser essencial o desenvolvimento de algoritmos e práticas, protocolos para a gente fazer essa validação. Outro resultado esperado é um gráfico desse tipo, que a gente chama de Quick Look, onde a gente consegue vários perfis da atmosfera. É um gráfico de altitude em função do tempo. Então, as partes mais avermelhadas indicam uma maior presença de aerossóis, enquanto as partes mais para o azul indicam a ausência de aerossóis. Então, a gente vê uma ausência muito grande em altitudes mais altas. Porém, na camada limite da atmosfera, a gente percebe uma grande presença de aerossóis. Isso pode impactar na saúde humana e na qualidade do ar. Bom, essas são algumas das minhas referências bibliográficas que eu utilizei nesse trabalho. E é isso, obrigado e agradeço a atenção de todos.